Olá, boa tarde. Devem-se estar a perguntar o porquê destes rabiscos aqui atrás. Eles fazem parte do exercício que a minha mãe fez comigo quando eu era pequenino. Eu estava assim em baixo, por alguma razão que eu já não me recordo muito bem. E ela pôs uma folha à frente com rabiscos e de forma a tentar também que eu ficasse melhor. Disse: Marco, vamos tentar fazer alguma coisa a partir daqui. Tenta fazer um desenho, alguma coisa, vamos ver o que é que surge. Então eu comecei a ligar estes traços, depois pus alguma cor e depois de algum tempo surgiu isto. Bem, não foi exatamente este aqui é o Guernica, do Pablo Picasso, o meu era um bocadinho pior. Mas, contudo, este é o melhor exemplo para mostrar-vos o que venho aqui falar sobre criatividade, sublimação na necessidade, que quer dizer passar de sermos nada ou pegar em nada e tornar algo sublime a partir daí. É como nos estados físicos da matéria, ou seja, passar do estado sólido para o estado gasoso, em que no estado sólido estamos assim os átomos estão assim muito fechados, muito presos, não se conseguem esticar para o lado nenhum, e depois no estado gasoso estamos num estado de liberdade, de êxtase, de energia. Queria começar por vos mostrar esta frase da Catherine Kate: nada induz a criatividade como a pobreza, o sentimento de desespero e um pouco de pânico. E nesta queria-me focar em dois essenciais, na pobreza e no sentimento de desespero, ou sentimento vazio, ou mesmo depressão. E de que forma é que este último ponto está associado à criatividade? Nós todos temos aquelas figuras que idolatramos, ou que mesmo não idolatramos sabemos que elas eram altamente criativas, como por exemplo o escritor Ernest Hemingway, ou o pintor Van Gogh, ou mesmo no nosso caso em Portugal o Fernando Pessoa. E o que é que eles todos tinham em comum, além de serem seres altamente criativos e altamente depressivos? É que eram também seres que pensavam em demasia, entravam em grandes períodos de autorreflexão, de reflexão sobre o mundo, sobre o mais ínfimo pormenor, como seja a cor desta cadeira, o pontinho no teto. Tudo isso era motivo para entrar em pensamento profundo. E este pensamento profundo às vezes traz ideias menos agradáveis, que depois podem conduzir à dor ou ao sofrimento. Acontece que é um processo que eles não estão, acho que estas pessoas fazem, que fazem com que eles sublimem, ou seja, entram em períodos que estão mais em baixo e depois pegam na pouca motivação que têm nestes períodos e conseguem ascender. Mas não seremos todos nós capazes de efetuar isto, não seremos todos nós, sendo seres criativos, estando a criatividade inerente ao ser humano, não seremos todos nós capazes de pegar nestes momentos mais difíceis da nossa vida e conseguir sublimar. Isto porque temos sempre peças perdidas a algures, temos sempre algumas peças, às vezes não sabemos onde é que elas estão, outras vezes até estão mesmo connosco e elas estão na nossa mão, mas nós estamos tão em baixo que não sabemos o que fazer. Mas às vezes, se agarrarmos a pouca motivação que existe nessas alturas e aplicarmos na criatividade, começamos a construir algo. Começamos a juntar as peças, a pôr umas rodas, dar um pouco de design à ideia. E quando temos realmente algo construído, temos a nossa vida a andar outra vez. E foi um pouco isto que eu fiz numa altura em que estava mais em baixo. Foi no primeiro ano da faculdade e havia entrei num período de muita reflexão sobre o futuro, sobre o presente, muita matemática, muita física, outras tantas coisas que contribuíam para a confusão em que eu estava. Eu fiz um pouco aquele exercício que o Fernando Pessoa fazia, de se desmultiplicar. Então eu transpus-me para outras áreas, ou seja, não deixei de estudar aquilo que eu estava a estudar, não deixei de fazer as coisas que fazia, mas ao mesmo tempo transpus-me para o outro lado e comecei a escrever prosa e narrativa e depois até comprei uma guitarra, comecei a compor as minhas próprias coisas e foi de facto uma forma de eu ascender naquela altura. Hoje em dia, se eu tentar escrever alguma coisa ou se tentar pegar na guitarra, não faço tão bem como fazia naquela altura, o que é de certa forma curioso. Agora, pegando no outro ponto da frase, relativamente à pobreza, de que forma é que ela pode estar associada à criatividade? Nós estamos numa altura em que o empreendedorismo é, de certa forma, trendy.
Ou seja, com a abertura de hubs criativos, ou de aceleradores de startups, ou mesmo da Web Summit, estamos numa altura em que fala-se muito de empreendedorismo. E dentro desta linha, eu fui pesquisar quais eram os países mais empreendedores de 2016. E deparei-me com os seguintes: Uganda, Brasil, Camarões, Vietnã, Angola, Jamaica, Botsuana, Chile e Filipinas. E fiquei um pouco surpreendido como é que países considerados subdesenvolvidos poderiam estar no top de países mais empreendedores do mundo. Mas se formos às próprias raízes da criatividade, que nos dizem fazer mais com pouco, ultrapassar dificuldades, impulsionar pequenos negócios, comecei, se calhar, a ver as coisas de outra forma. E vi dois panoramas seguintes. O primeiro, imaginem que estão numa situação, numa família numerada, e toda a gente tem que pôr comida na mesa. Mesmo o elemento mais novo tem que ajudar a pôr comida na mesa. Então ele começa a trabalhar ainda novo, e depois não se fixa, passa para outro e para outro trabalho, até que, a certa altura, ganha tanto estofo e tanta bagagem que já tem a cabeça de tal forma preenchida de ideias, ok, não segue o percurso normal de escola, faculdade, etc., mas ganha bagagem, ganha estofo e quando é ainda jovem consegue, se calhar, impulsionar um negócio com tantas ideias e com a capacidade que já tem. O outro cenário é mais relativo ao próprio cotidiano nestes países, ou seja, aquilo que nós falamos como necessidades básicas, se calhar são um obstáculo, como, por exemplo, arranjar o cano da água, ou mesmo arranjar o gerador porque faltou luz na comunidade, ou equacionar a comida para o resto da semana. Tudo isto são tarefas que nós não nos temos de preocupar aqui nos países desenvolvidos, digamos. Entramos numa rotina de conforto em que estes problemas associados às necessidades básicas nem sequer nos passam pela cabeça. E às vezes, quando passam, até entramos em stress, quando na realidade podíamos pensar, ok, estou aqui a pôr em prática a minha criatividade neste âmbito que já não me punha há algum tempo. E nos países desenvolvidos, onde é que surge então o empreendedorismo? Em que alturas? Em alturas de não só desemprego, como também alturas de necessidade financeira. E dentro deste último ponto, de necessidade financeira, eu também criei qualquer coisa. Eu tinha umas caricas lá por casa e com estas caricas, eu faço coleção de caricas desde que sou pequenino, e peguei nas caricas que lá tinha e comecei a pensar, será que eu posso fazer alguma coisa com isto? Então surgiu uma ideia de fazer pins e ímãs com caricas. Mas depois faltava-me material, onde é que eu agora vou arranjar tantas caricas? E falei com os bombeiros e eles, passadas 2 semanas, conseguiram um saco de 5 quilos em caricas de cerveja, tudo provenientes do bar dos bombeiros. E todos os meses tinha este saco de 5 quilos, e neste momento é mais difícil escoar do que propriamente conseguir fazer os meus produtos. Consegui escoar todas essas caricas. Mais tarde eu estava a fazer um estágio e estava a desenhar placas de circuito impresso, que são aquelas placas que estão nos computadores ou nos telemóveis. E eu estava a desenhar e, ok, aquilo tinha que ser funcional, mas ao mesmo tempo eu via alguma arte além do funcional. Então eu comecei a olhar para as placas que tinha lá por casa, comecei também a desmontar telemóveis e também estava numa altura de necessidade financeira e tentei fazer alguma coisa dali. E primeiro pensei, ok, vamos pôr uma bateria, pôr aqui uns LEDs a pescar, etc, etc. Mas não, vamos para o mais simples. E o que fiz foi fazer uma simbiose entre a esferográfica e as placas eletrónicas. E surgiu esta ideia, outro micronegócio, digamos. Ambas são ideias bastante simples, não têm muito trabalho além do trabalho artístico, mas que foram de facto soluções que fizeram que eu sublimasse de uma altura de necessidade para mais que não seja uma altura de conforto não só criativo, com conforto económico também. E queria pegar agora uns 2 pontos da frase da Catherine Tate e tentar juntá-los e mostrá-los graficamente. Ora, no primeiro gráfico, era um GIF, ele mexia-se, mas pronto, acho que assim também dá para exemplificar. No primeiro gráfico também estamos, se calhar, mais a ver um gráfico de um ser criativo, em que eles estão em alturas de altos, baixos, como se a vida deles fosse um alto, um baixo, um alto, um baixo. Mas se virmos a nossa vida toda e a resumirmos,
ela acaba por ser isso também, altos e baixos, altos e baixos. Não quero que olhem como se fossem gráficos da criatividade, mas gráficos do humor, em que o pico é o auge de felicidade e o vale é uma situação de pressão ou de necessidade financeira. O segundo gráfico, nós sabemos que a vida não é assim tão redondinha, tem muitas arestas que precisam de ser limadas, e então não vai ser tão bonitinho como o do primeiro. No terceiro, nós sabemos que essas arestas podem ainda ser maiores e dar ainda mais trabalho para conseguirem ser limadas. Então entramos em períodos de depressão, depois voltamos a ascender outra vez e assim continuamente. Ou então num gráfico 4, em que os tempos não são assim tão certos como nos últimos gráficos. Ou numa situação de amor, em que passamos muito mais tempo em auge de felicidade do que propriamente em depressões. Então eu queria que se focasse agora ali no ponto 3, no quadrado, e que se imaginassem numa altura de necessidade, seja ela financeira, seja ela a necessidade de fugir ao sofrimento em questão, afetiva, seja o que for. E pensem que nesta altura em que estão aqui em baixo, podem agarrar os pequenos pontos de motivação, aplicar na criatividade e sublimar na necessidade. Obrigado.